Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Aleluia, eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por estar aqui nesta noite. Pastora, obrigado pela essa oportunidade, obrigado pela confiança. E, irmãos, eu confesso que minhas mãos estão trêmulas, os joelhos já estão batendo um no outro, já me deu dor de barriga, já aconteceu de tudo hoje. Mas eu falo que é o temor do Senhor. A gente tem medo de falar o que não é do Senhor, de sair o que é nosso. E de nós não tem que sair nada. O que sair daqui tem que vir do Senhor. Então, neste dia eu me consagrei e falei, Senhor, fala com a tua igreja. Mas quando a gente se prepara para falar com os irmãos, é como um tiro que sai pela culatra. A bala vem em nós, ó, pá! E Deus corrige quem Ele ama. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor me deu, ela primeiro chegou aqui no meu peito, bateu forte. Eu falei, obrigado, Senhor. O Senhor corrige aquele que o Senhor ama. E eu espero que os irmãos, cada um pegue a sua porção, porque o Senhor, Ele vai falar com você nesta noite. Em nome de Jesus, eu creio, como falou comigo. Irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias. O irmão coloca os versículos aqui na TV. Meu irmão, preciso de você hoje, meu irmão. Que eu estou com a Bíblia, versão a mensagem. E aí, eu vou ler a mensagem, mas eu quero a outra versão aqui. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, vamos abrir, irmãos, as vossas Bíblias no livro de Juízes, número 14. Quero ouvir o barulhinho das folhas, ó. Aleluia. Não tem Bíblia de papel? Abre no celular. Não tem Bíblia no celular? Abre no iPad. Não tem um iPad? Leia aqui conosco, mas leia a palavra. Leia a palavra, medite na palavra. O próprio Senhor nos fala. O povo perece por falta de entendimento. E o entendimento é o entendimento da palavra do Senhor. E está ficando escasso as pessoas que querem meditar, que querem ler, que querem entender, que querem estudar sobre a palavra do Senhor. Mas aqui não tem ninguém assim. Aqui é em outros lugares. Aqui não tem, né, pastor? Só em outros lugares. Aqui não tem. Aqui o povo é estudado. Aqui nós somos aprendidos. Nós meditamos. Aleluia. Já deu tempo, né? De abrir aí? Então vamos lá. Juízes 14. Eu vou ler só o verso 1 e 2. Para não ficar muito corrido. Juízes 14. A minha versão aqui, eu vou ler primeiro essa versão aqui, que é a Almeida. O 1 e o 2, viu? E desceu Sansão a Timnate, e vendo a Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe. E disse, vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Agora, irmão, eu vou ler aqui a versão da mensagem. A Bíblia do Senhor, porém, é uma versão um pouquinho mais especial. Ela é mais detalhada, é mais fácil de entender. E diz assim: Sansão foi à cidade de Timna. Ali conheceu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher na cidade do povo filisteu. Eu quero me casar com ela. Essa é a palavra que o Senhor
me revelou, irmãos. E aí vamos entender o mistério aí. Os irmãos já sabem que eu estou falando do Sansão, o grande Sansão. As crianças já viram bastante essa história e nós adultos também muito, né? Sobre a história de Sansão. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre sobre a vida do Sansão, para a gente relembrar, para conhecer o Sansão. Começando que Sansão ele foi prometido. Ele foi prometido a uma mãe, cuja mãe de Sansão era estéril. E o pai de Sansão se chamava Manoá e ele era da tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel. Essa mulher que era estéril, ela recebeu a aparição de um anjo e esse anjo lhe fez a promessa desta criança. E aí ela falou com o seu esposo, que era o Manoá, e ele falou assim: vou falar com o Senhor e vou pedir que esse anjo apareça para mim também, para me saber se... Aliás, ele achava que era um homem, ela falou que era um homem, mas era um anjo, eles não sabiam que era um anjo. E aí ele foi, dobrou o seu joelho, falou com o Senhor: Senhor, prove o Senhor vir até a mim, este mesmo homem, para falar o que falou a minha esposa. E aí, passados alguns dias, o Senhor permitiu que esse anjo voltasse naquele lugar. E aí, quando esse homem, que a mulher, a esposa de Manoá, ela fala: um homem voltou. Mas ela estava sozinha. E aí ela corre para chamar Manoá. Vem que o homem voltou. Ela não sabia que era o anjo. O homem voltou, o homem que fez as promessas que a gente vai ter um filho, que eu vou ter um filho, que a gente vai gerar um filho. Ele voltou. Corre, vamos lá falar com ele. Então, o Senhor aí recebeu bem aquele homem. Não sabia que era o anjo até então. Recebeu bem, fez as perguntas. Mas como que vai ser? E o anjo explicou para ele: olha, essa criança vai vir, ela é uma promessa de Deus. E ele vai ser um dos juízes para libertar o povo. Que o povo estava sendo escravo. 40 anos ficaram escravos. E aí o Sansão ele foi enviado por Deus. Foi feita essa promessa para essa mulher, para que se cumprisse uma outra grande promessa, que era a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. E essa mulher, muito feliz, claro, imagina a gente estéril, sem poder ter filho, recebeu uma promessa dessa. E o pai ficou muito mais feliz ainda, porque eles tinham essa preocupação com a geração, de passar um para o outro, da genealogia. Então, imagine a alegria dessa mãe, que era estéril, desse pai, que ia ter um filho. E aí eles estavam preocupados também, assim, como que ia criar esse filho, porque tinha muitas especificações. Esse filho tinha que ser separado, não podia comer certos alimentos, não podia estar em certos lugares. Ele tinha um chamado Nazireu. E Deus falou: vou usar ele fortemente nesta terra. E aí sim, vamos lá, estamos conhecendo Sansão. Sansão, uma promessa de Deus, foi um dos juízes para libertar o povo do domínio dos filisteus. O pai dele era da tribo de Dan. E a mãe, não fala o nome dela, mas é a mãe que é de estéril. E muito por sinal, pai e mãe muito crentes, né? Porque acreditaram na promessa. E aí eles recebendo aquele homem, falou: vem, sente, vou servir você, vou fazer uma janta aqui para você, vou te servir. O anjo: não posso comer. Se você descobrir quem sou eu, qual é o seu nome? Se você descobrir qual é o meu nome... Aí o anjo foi e falou para ele: faça somente uma oferta no altar. E Manoá foi lá, queimou a oferta. Assim que queimou a oferta, o anjo sumiu junto com as ofertas. Ele: eita, mulher, agora nós vamos morrer. Era um anjo de Deus e a gente não viu. Nós vimos a presença do Senhor, agora vamos morrer. Aí a mulher: para com isso, homem. Mas Deus ia fazer a promessa e nós ia morrer? Não, a promessa tem que se cumprir. Conjecturando, irmãos, para os irmãos entender. E aí assim foi.
A mulher engravidou, né? E teve a criança forte. Os dois criaram aquele filho diante das leis, tudo bonitinho, não podia comer de certos alimentos, não podia cortar o cabelo. E assim foi, o menino foi crescendo, como diz aqui no capítulo 13, no versículo 24 e 25, a mulher deu à luz a um menino, os pais lhe deram o nome Sansão, o menino cresceu, o Eterno o abençoou. E o Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Manedã, entre Zorá e Estaol. E assim foi, irmãos. Essa era uma criança abençoada, tinha um futuro assim, olha para frente, sabe? Aquela pessoa, trazendo para o século hoje, aquela pessoa que nasce no berço evangélico, sabe? Aquela criança que participa da escola bíblica dominical, aquela criança que vem aqui e dá uma saudação, aquela criança forte. E assim foi, tinha assim, à vista dos pais, tinha um futuro, ó. Não sabiam, como diz a leitura que a gente fez, que Sansão ia se interessar por uma filisteia. E no versículo 4, o pai e a mãe, no capítulo 14, no versículo 4, o pai e a mãe, eles não tinham ideia de que Deus já estava trilhando um caminho. Porque, irmãos, até aquilo que a gente tropeça e erra, Deus faz dar certo. É incrível como Deus, ele tem essa estratégia, esse domínio. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo, obrigado, Senhor. Porque quando ele faz uma promessa, ela tem que se cumprir. Não importa o que aconteça, essa promessa precisa se cumprir. Hoje, quem é o dono dessa igreja? É Jesus, não é Deus? Ainda que alguns administradores errem em algum ponto, existe uma promessa sobre a Igreja Brasil para Cristo que foi ministrada na vida do Manuel de Melo lá atrás. A promessa vai se cumprir, irmão. Não importa o que aconteça, não importa se Sansão caiu e foi conhecer uma filisteia ali, já tinha um plano do Senhor. Eu fico imaginando ali a mãe e o pai de Sansão falando: mas por que esse menino foi fazer isso? Olha lá, o caminho de Deus, mas por que ele foi fazer isso? E agora? O que vai acontecer com a promessa de Deus? Deus não prometeu que ia livrar o povo. Como que vai livrar? Que esse menino desobediente não me obedece? Falei para ele, não vai atrás dessa menina. Irmãos, não adiantou. Eu acredito que a mãe e o pai... A gente está lendo que a mãe e o pai... Porque assim, tem um grande abismo aqui entre a criança cresceu e de repente Sansão foi conhecer uma mulher e casar. Então não conta o que a mãe e o pai fez, mas eu não tenho dúvidas de que eles criaram à risca aquela criança. Não faça isso, não faça aqui. Menino, você não pode se machucar se é a promessa de Deus, você vai levar o povo de Israel. Imagine, irmãos, o cuidado que aquela mãe, que aquele pai teve com aquela criança. E de repente aquela criança cresce e me resolve casar com um ímpio. Mas era uma promessa do Senhor e tinha que se cumprir. O libertador de Israel, vamos lá. Eu fiz uma pequena comparação. Jesus, meu Deus do céu, a hora. Eu fiz uma pequena comparação entre o que Sansão foi chamado, a promessa de Sansão que foi designada para a vida dele, que foi ele nascer e cumprir esse propósito, ainda que teve esses adventos, né, essas adversidades, o propósito ele foi cumprido, ele chegou ao seu final. E aí eu estava fazendo uma comparação entre a vinda de Sansão e a vinda de Jesus. E por incrível que pareça, quando eu tive essa ideia, eu fui para a internet e eu vi que outros pregadores já haviam feito essa comparação. Porém, Sansão e Jesus foi um nascimento predito, anunciado por um anjo. Eu falei, olha, é verdade, realmente. Tiveram a previsão de salvação, tanto Sansão
livrar o povo de Israel dos 40 anos de escravidão, quanto Jesus livrar toda a humanidade da escravidão do pecado. Ambos derrotaram seus inimigos, porque Sansão, ele derrotou e cumpriu o propósito de Deus, ainda que isso lhe trouxe morte. Porém, Jesus também cumpriu o propósito dele, que também lhe trouxe morte. O cumprimento da promessa de Sansão, parecido também com o cumprimento da promessa quando Jesus ele levou sobre nós todos os pecados e deu seu último gemido, também foi ali um cumprimento da promessa. E os dois também foram traídos. Sansão pela Dalila, como os irmãos conhecem na história. Jesus, que os irmãos também conhecem, né? O beijo de Judas. E os dois, ambos morreram por um propósito, por uma promessa. Porém, a grande diferença de Sansão para Jesus, que eu comparei as semelhanças. A grande diferença é que Sansão se deixou se levar ele se deixou se dominar pelos apetites carnais. E Jesus não se deixou se dominar pelos apetites carnais, ainda que estava em carne, ainda que estava aqui entre os humanos, como homem, ele não se deixou levar pelo desejo da carne. E aí já ficou uma mensagem para mim e para você neste dia de hoje. O Sansão do século 21, irmãos, eu fiz aqui um rabisco, falei assim, quem seria o Sansão do século 21? O Sansão, ele tinha uma aparência forte. Ele derrubava, quebrava. As histórias de Sansão são magníficas, porque ele tinha uma força que não era uma força de um homem comum, irmãos. Era uma força extraordinária. Era a força que Deus dava para ele no momento em que ele se enchia do Espírito Santo de Deus. E ali ele fazia. Acontecia. E era aquele reboliço. E ele foi muito conhecido entre os ímpios por ter aquela força. Porém, o que os ímpios não sabiam era que Deus havia dado essa força a ele. Então, eles rodeavam, fazendo de tudo para descobrir o que poderia tirar essa força de Sansão. Aos olhos de Sansão, irmãos, ele achou que no momento em que ele estava cego, preso, ele já não servia mais para nada. Ele falou, agora só me resta morrer aqui. Deus não vai me perdoar. É isso que deu. A promessa não vai se cumprir. E acabou. Mas aí chegou uma situação no coração do Sansão. Ele tinha aparência forte, porém não resistia ao mal. Ele tinha o Espírito de Deus, mas não andava pelo Espírito Santo de Deus. Era dominado pelos apetites carnais. E ele aprendeu a perdoar e recebeu perdão. Então aí está a chave da minha e da sua vitória, meus irmãos. 70 vezes 7. Irmãos, é tão difícil falar sobre perdão, porque quando eu falo de perdão, eu me lembro que eu também tenho que perdoar. E eu falei assim, e aí, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? E essa é a chave, irmãos. É a chave para você sair de um momento onde você... Eu estou falando de pessoas, porque assim, a gente fala de Moisés, que encontrou um Deus onde ele foi criado no mundo. Estamos falando de uma pessoa que encontrou o eu sou que sou, não conhecendo as regras, os princípios cristãos. Alguém que foi ensinado no Egito, encontrou o Senhor e recebeu perdão. Eu estou falando de alguém que nasceu na igreja, irmãos. Que nasceu no berço evangélico. Que foi criado segundo os princípios cristãos e hoje está no mundo. Irmão, se você está aqui nessa noite e você estava como um Sansão lá, cego, achando que já era o seu fim, que não tinha mais nada, que não ia dar mais em nada, irmão, eu tenho uma boa notícia para você.
Eu tenho uma boa notícia para você. As promessas do Senhor não dão ré. Não dão ré, elas se cumprem. Se você não quiser se posicionar, irmão, a promessa vai se cumprir de qualquer jeito. Mas hoje Deus nos chama para um posicionamento, para você pegar essa chave que o Senhor está te dando nessa noite. Libera o perdão. Libera o perdão. Perdoa, irmãos. Perdoa. A palavra do Senhor nos ensina. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu. Santificado, Jesus ensinou isso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem afligido. Peraí, vamos voltar. Perdoa as nossas ofensas. Assim, pega essa chave, irmão. Irmão, você não está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Eu já tomei posse da minha vitória. Eu já tomei, irmãos. Toma posse da sua. Pega essa chave na sua mão. Assim como nós temos perdoados aquele que nos tem ofendido, oprimido, afligido. Eu estava aqui no domingo da reunião de obreiros. E eu vi o pastor Bergamini falando que nós temos que estar ali na porta. Olha, como, irmãos, braços bem abertos e esticados para receber quem vem. Não importa quem é. Não importa se nasceu no berço evangélico, não está mais. Não importa se estava ali ontem bebendo na esquina. Não importa. A promessa é para todos. A promessa é para todos. Eu tive um tempo atrás visitando... Meu Deus do céu, é boa a hora. Eu tive um tempo atrás visitando uma igreja. Irmãos, eu tenho até vergonha de falar, mas eu preciso falar, irmãos, que para me perdoar, demorou tanto, foi esses dias atrás, que eu tive que visitar de novo. Pastor, me perdoa. Não era o Brasil para Cristo. Era outra denominação, era outra placa. Não me convém falar aqui, porque senão eu que vou ficar envergonhada. Cheguei na igreja, irmãos. Tenho 2 filhos, como vocês já perceberam. O Oliver, de 3 anos de idade. A Giovana fez 7 essa semana. E está eu com meus 2 filhos, uma bolsa, porque mãe só anda com bolsa gigante de um lado do outro. Quando não é a bolsa, é o filho no colo e por aí vai. E vamos de tênis para não correr o risco de passar vergonha e tropeçar no meio do corredor. É ou não é? É. É um dia ou outro que nós inventamos de pôr um salto, mas com o marido do lado segurando. Dá uma segurada aí, amor, que hoje eu quero ficar estilosa. É ou não é? Então, irmãos, cheguei nessa igreja, irmãos, na porta da igreja. Os irmãos não conheciam, eles não me conheciam, mas também não ia me conhecer mesmo. Ia saber que eu cresci na igreja, desde os meus 12 anos, quando eu me converti. Eles não iam saber. Não me conheciam, então me receberam ali como uma pessoa que entra assim na porta, alguém visitante. Irmãos, eu cheguei na porta, dei a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Irmã, a igreja está cheia. E eu não tenho lugar para você agora, mas no próximo culto, que era um culto, aí terminava um, aí começava outro. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Aí ele falou, então tá bom, a irmã vai esperar? Eu falei, vou esperar o próximo culto. Aí entrei na igreja, e aí eu falei assim, bom, ele já me adiantou que não tem lugar, né? Mas eu vou ficar em algum canto. Quando eu olhei para a nave da igreja, pastor, diante de Deus, eu fui entrando assim como no corredor. Quando eu olhei assim para os bancos, as mãezinhas com as crianças deitadas, preenchendo 3, 4 bancos. Aí eu falei, meu Deus, se fosse uma pessoa que precisa muito ouvir a palavra do Senhor, um sedento, sabe, que fala assim, Senhor, hoje eu vou, mas já tinha 2 anos que ele não ia e ele precisava muito ouvir a palavra do Senhor, ele ia embora. Ele ia embora. Aí eu falei, Pai, não vou ficar chateada, vou continuar procurando. Aí fui nos bancos. Irmão, 500 irmãos na mesa do som lá, mas nenhum para me ajudar a achar um lugar. Irmãos, eu virei as costas e fui embora para minha casa. Que vergonha.
Eu não devia ter feito isso, eu fico envergonhada de falar, mas eu fiz isso, irmãos, nessa igreja. E eu tive que voltar há pouco tempo atrás lá, para eu me sentir melhor, fui bem recebida. Ninguém me conhece, mas fui muito bem recebida. E aí eu falei, ai, Senhor, obrigado. Acho que o Senhor resolveu os problemas. Mas, irmãos, daquele dia eu tirei um aprendizado para a minha vida. O dia que me colocar naquela porta para servir, meu sorriso vai vir daqui até aqui. Chegou o irmão, vem aqui, minha amada, dá um beijo. Mas você não me conhece, não importa. Jesus te trouxe aqui, você vai ser bem recebida. Você vai ser tratado igual prefeito. Vai chegar aqui, vem aqui, dá um cheiro. Dá um beijo aqui, irmã. Irmão, eu aprendi essa lição. Eu aprendi essa lição, irmãos. E a gente tem que estar, irmãos, preparado para receber aquele que a gente não conhece, assim como aquele que a gente conhece muito bem. Coloca os irmãos de José nas portas e manda José entrar. O que vai acontecer? Não, irmãos, pega a chave, irmãos. Pega essa chave, usa ela. Quando Sansão liberou o perdão, eu creio, no momento em que ele liberou o perdão, Deus perdoou ele. Porque esse foi o ensinamento. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos. No momento em que ele liberou o perdão, ele foi recebido novamente. Ele pediu perdão ao Senhor. A última oração de Sansão. Vamos lá ler? Vamos lá. Juízes. Vamos lá. Vamos achar aqui. Juízes. Vamos lá. Juízes, capítulo 16, aqui, ó, no versículo. Olha lá, versículo 28. Nessa hora ele suplicou ao Eterno: Senhor eterno, atenta para mim outra vez, eu imploro, dá-me forças mais uma vez. Deus com um sopro de vingança permite que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito. E com o braço esquerdo ele gritou: que eu morra com os filisteus. E empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. O último grito dele, a última oração: Senhor, permita mais uma última vez. Eu acredito que naquele momento ele até chorava, ele, sabe, aquela situação: Deus, eu te suplico, por favor, Senhor, mais uma última vez. E o Senhor encheu ele do Espírito Santo e ele conseguiu as forças dele. E quebrou tudo, derrubou tudo. E cumpriu-se a promessa do Senhor. Irmãos, a gente pode nas redes sociais ter uma aparência forte. Nas redes sociais todo mundo tem. Nas redes sociais é foto bonita. Mas por dentro, que nós não sejamos como Sansão, que se deixou levar pela carne, pela fraqueza espiritual. Que possamos seguir a direção que Jesus nos ensinou e nos deixou, que é andar segundo o Espírito Santo de Deus. Sansão, ele recebia o Espírito, mas não andava com ele. Você, eu, podemos andar com o Espírito Santo de Deus. Ele nos deu de graça. Ele não cobra R$1 para estar conosco todas as horas do nosso dia, irmãos. Você sabe o que é isso? Cada segundo o Senhor está ali com você. E a única coisa que você tem que fazer é: habita em mim, Senhor. Estava falando com meu colega de serviço, meu amigo, na verdade, de serviço, falando com ele. Aí eu falei, ele me perguntou: o que é o Espírito Santo, Dani? O que é o Espírito Santo para você? Aí eu falei assim: o Espírito Santo é algo
que não dá para compreender, mas você sente os sinais. Eu vou te falar a minha percepção, como eu sinto o Espírito Santo. O tempo já foi. Já vou encerrar, pastor. Como eu sinto o Espírito Santo? Aí eu falei, olha, é o seguinte. Eu sinto o Espírito Santo como uma voz que fala no meu íntimo, dentro do meu coração, mandando eu fazer o que é certo. E eu sei que é certo. Aquela vozinha fica ali, assim, ó. Faz, perdoa, não leva para o mal. Eu vi uma situação, olha com os olhos bons, não leva para o coração. Aí eu falei, o Espírito Santo é isso. E às vezes, quando ele está muito feliz comigo, quando eu não deixo ele chateado, eu sinto um ardor, um queimor, um fervor, me dá vontade de sair correndo e cantando e louvando. E ninguém fica na minha frente. É uma alegria contagiante. Aí ele, nossa, que legal, se você quiser ele, é só pedir. Mas quando ele bater, não entristece ele não. Quando ele chegar no seu coração de mansinho e falar, faz desse jeito, você não entristece ele. Você não magoa ele, porque ele tem sentimento. E aí ele ficou com aquela palavra. E eu falo para você, meu irmão, pega a chave. Usa essa chave hoje. Estava escondida em algum lugar, põe ela para fora. Faça com todo o seu coração. Graças a Deus, as igrejas, pelo menos da onde eu vim, Oliveiras, todas as igrejas onde eu passei, eu sempre fui muito bem recebida, sem me conhecer, porque a gente tem esse ensinamento, pastor. Todos os pastores que eu tive sempre falou, ó, tá na porta, um sorriso, abraço, beija, pergunta como foi seu dia. Poxa, mas você não conhece a pessoa? Não importa, irmão, ele está ali para receber. Você é o embaixador de Deus nessa porta. Você é o embaixador de Deus quando você está saindo do seu carro lá fora e está chegando alguém que você não conhece, para você dar a paz do Senhor, um beijo, um abraço. Não precisa, não estou falando só para os irmãos que foi na porta. É nós, irmãos, nós no nosso serviço, na nossa casa, com alguém que ainda não encontrou Jesus. Às vezes a gente é tão áspero com os de dentro. Somos tão bons com os de fora e tão áspero com os de dentro. Mas nessa noite, o Senhor resolveu demonstrar o seu amor pela mim e pela sua vida. Porque Ele corrige aquele que Ele ama. Então, se Ele me corrigiu, eu estou aqui regozijante. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra. E para encerrar, irmãos, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Ezequiel 18. Estamos em dias, eu li isso aqui em algum lugar no Instagram. Vai abrindo a Bíblia aí em Ezequiel 18, no versículo 31, que eu vou ler algo que eu vi aqui no Instagram. Eu vi um pastor que postou isso, mas ele já tinha pego de outro lugar, e aí eu escrevi aqui. Estamos em dias de igrejas vazias e shoppings cheios. Todos estão preparados para absolutamente tudo, menos preparados para a volta de Jesus. Você está preparado? Será que hoje eu estou preparada para essa volta? Será que o meu coração está preparado? Será que estamos à disposição? Vamos lá. Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Sabe o que o Senhor está me dizendo? Precisava Sansão morrer, irmãos. Precisa morrer. Irmão, Deus quer vida. E Ele tem uma vida abundante para mim e para a sua vida. E hoje eu declaro, como ministra da palavra do Senhor, eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, que você não vai sair daqui igual. Você vai sair de posse da sua vitória, carregando a sua chave nas suas mãos.
Que você vai ser diferença no seu lar, que você vai ser diferença na igreja, que você vai ser diferença na onde você passar, no supermercado, na lotérica, aonde você for, que o Senhor te use poderosamente, que use a tua boca e que você fale do amor de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. E assim eu encerro a minha palavra. E agradeço, aleluia, com as palmas louvando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos.